Estamos iniciando o primeiro Acréscimo Com e hoje a gente tem a honra de trazer aqui, ele falou que não, mas um dos top 3, se não top 1 jornalistas da atualidade, Bruno Formiga. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui no estúdio para Bruno Formiga. Bruno, é uma honra pra gente ter você aqui. Espero que seja uma conversa produtiva e não uma entrevista monótona. Uma resenha. Uma resenha. Começamos bem. Vamos abolir essa palavra aí. Resenha tá bom, já banalizaram a pauta da resenha demais. Não, eu que agradeço, assim, porque eu falei anteriormente em outra gravação que eu me vejo em vocês 20 anos atrás, 20, um pouquinho mais, né? Mas um dia fui eu fazendo isso aqui, entrevistando pessoas que eu admirava e tal. Eu entendo, sem me colocar em lugar nenhum, sem fazer ranking nenhum, que as gerações vão mudando e a gente vai servindo de inspiração do mesmo jeito que outras pessoas serviram para mim e um dia serão vocês para outras pessoas, porque a vida é desse jeito, assim, a gente vai renovando os espelhos, a gente vai olhando para frente, vai vendo pessoas que a gente gostaria de fazer um caminho igual, mas o legal aqui, e beleza, vocês olharem para mim ou para a galera com quem eu trabalho e falar, putz, um dia eu queria fazer a mesma coisa, mas é legal para mim também olhar e falar, putz, isso fez parte da minha caminhada, porque eu também fui assim um dia. E se não fosse isso, talvez eu não estivesse aqui. A gente precisa passar por essa experiência e tal, então é uma honra aí pra mim, eu que agradeço o convite. E o mais legal é que é do lado da minha casa, deu 5 minutos eu tava aqui já, então não tem trabalho nenhum. E Bruno, falando um pouco, você já começou trazendo essa questão de trajetória, de geração, então fala um pouco de como começou essa paixão pelo jornalismo, acho que pelo esporte em si também, se foi o esporte que despertou o jornalismo, se foi o jornalismo que despertou o esporte quando você era pequeno lá em Fortaleza? Fortaleza. Em Fortaleza, quando você era pequeno e sentiu que devia ir para a área do jornalismo. Ah, cara, eu acho que o esporte que me levou para o jornalismo, assim, eu nunca tive outra escolha que não fosse o jornalismo esportivo. Eu sempre gostei muito de comunicação, mas eu nunca vi outra possibilidade, assim, para mim sempre foi o esporte. Eu quis jogar, assim, fiz categoria de base e tal, tentei até o limite, mas assim, diversas questões, né? Preguiça, logística, talvez uma certa falta de talento, de sorte, de sei lá. É verdade que você tá no BID? Tô no BID, pô, tá tatuado aqui na minha perna. Bruno Formiga está inscrito no BID. Chegou a jogar? 457.356 é o meu número na CBF. Tá aqui até hoje na minha perna esquerda. O Fábio Medeiros, que era meu chefe lá no Esporte Interativo, hoje está na Casé TV, deu a ideia. Falou, cara, por que tu fala tanto dessa parada do BID? Por que tu não tatua o BID? Dito e feito, fui lá e fiz lá no Rio essa tatuagem, lá em Botafogo, ou na Tijuca, nem lembro mais. Onde é que a gente tava mesmo? Jornalismo. Jornalismo, que faz tanto tempo. Mas eu não via outra possibilidade que não fosse o jornalismo esportivo, mas obviamente que foi o esporte que me jogou para a comunicação. Eu sempre gostei, eu lembro do coordenador do colégio lá que eu estudava, o Santa Cecília em Fortaleza, sempre falava, cara, você tem 3 caminhos, outro vai ser advogado, político ou jornalista. E aí eu acho que ele estava certo, né? Por algum lado eu acabei indo, sempre gostei muito de argumentar, de conversar. Eu sempre fui muito inconformado, cara, de certas coisas que eu ouvia assim na sala de aula e que eu falava, cara, isso aqui pra mim não faz sentido. Só que eu discutia com os professores e não era desrespeito, era só uma parada que ficava em mim ali que eu tava inconformado. Então, o debater sempre foi muito inerente à minha personalidade. Então, eu levei isso pro esporte, eu sempre discutia jogando bola. Eu era chato pra cacete, assim, na verdade, sou até hoje. Mas eu acho que a chatice faz parte do nosso trabalho também. A gente precisa ser chato, porque fazer perguntas que são incômodas é ser chato. Questionar é ser chato. Às vezes tá tudo ali, porra, a prefeitura, todas as ruas elas estão pavimentadas. Então eu te ensinei. No dia que tiver uma rua esburacada, você vai ter que ser o chato que vai perguntar e vai cobrar por que aquela rua está pavimentada. E eu estou dando exemplos pequenos. Então a comunicação sempre teve ali e eu sempre tive a certeza que eu queria trabalhar com futebol. Então eu acabei juntando as duas coisas e aí, enfim, virei pai, marido, jornalista, tudo ao mesmo tempo que eu fui pai cedo, né? Dá pra ver. E aí, assim, foi tudo misturado, cara, na minha vida, muito, muito rápido. Mas o futebol, ele é o fio condutor de tudo. O Bruno, você estava comentando agora sobre... Eu misturei vários assuntos aqui, né? Deu pra ver? Mas vamos embora. Dá pra ver. Sobre esse fio condutor, e quando a gente pensa na faculdade, a gente pensa também, por exemplo, primeira oportunidade de emprego. Eu, por exemplo, não sei se quero seguir como comentarista ou alguma coisa ligada ao esporte, mas o que aparecer a gente faz, né? Então, no começo, qual foi o seu primeiro emprego, estágio, o que você fez para você chegar onde você está hoje? Cara, assim, de novo, o fato de eu ter sido pai muito cedo mudou muita coisa, assim, eu não tinha muito tempo para estágio.
porque tinha um ser humano para bancar. Então, meu primeiro emprego, na real, foi posso ajudar da Caixa Econômica Federal, aquelas batinhas azul. Eu nem sei nem pegar isso aí, porque é bem antigo. A gente ajudava a galera a fazer depósito, enfim. Meu irmão, era um trabalho insuportável. Mas ele me ajudou pra caramba, assim, o salário não era ruim na época, porque não era considerado estágio. Na área de comunicação mesmo, o meu primeiro trabalho de comunicação esportiva foi em 2006. Eu já estava perto de me formar, quando eu trabalhei na Rádio Transamérica, que agora acabou, né, fazendo um monte de coisa para a Copa do Mundo desde 2006, no programa que era o Papo de Craque, que tinha em Fortaleza e tinha no Brasil todo. E ali foi o meu primeiro, mas também não era nem estágio, era um trabalho já valendo, porque eu ia pro ar, eu tinha responsabilidade de comentarista, de produtor, de editor de programa ali. O salário também não era ruim. Antes eu tinha feito assessoria no Porto lá de Fortaleza, que é bem menor que o de Santos. E trabalhei mais uma coisinha ou outra ali de assessoria, mas, cara, assim, na área que eu realmente queria. Quando o Cauê nasceu, em 2006, eu me formei no final de 2006. Ele nasceu em março e eu me formei em dezembro. Quando foi em janeiro, eu já estava empregado no Jornal O Povo, lá em Fortaleza. Porque, assim, eu conheci uma galera e pedi, e eu meio que não estagiei em lugar nenhum, assim, na real. Eu não tive as 4 horinhas, e, sabe, treinamento e não sei o quê. Já começou valendo. Já começou valendo. No jornal, na editoria de esporte. E aí, de lá pra cá, eu fui aprendendo. Foi fundamental pra mim passar pela reportagem de jornal impresso, porque é você por você mesmo. Tu faz, tu produz, tu edita, dá sugestão de título, liga pra fonte, aí termina a pauta, já cai em outra. Então, pra mim ali, cara, deu uma dinâmica de trabalho violenta. E a certeza de que eu queria estar naquele ambiente, assim, de ir pra estádio, entrevistar jogador, criar história, contar história. Aí, tô aqui. E hoje em dia a gente escuta muita coisa também na área do jornalismo, de que tá saturado, que se você virar jornalista, você vai passar fome. Acho que muita gente escutou isso aqui também. E eu queria te perguntar, você pensou em desistir em algum momento do jornalismo? Se você teve alguma crise, falou, nunca mais eu quero fazer jornalismo na minha vida, eu vou fazer outra coisa. Eu nunca nem me imaginei fazendo outra coisa, assim, zero crise, porque eu tinha muita paixão naquilo que eu queria fazer, cara. Eu acho que a parada do passar fome, eu vejo a madrinha do Cauê, ela teve durante muito tempo um namorado que é médico hoje. E ele é muito meu amigo, assim. E, cara, ele tem vários amigos que estão insatisfeitos no trabalho dele. E é uma profissão que você acha que é um lugar garantido. E muitos estão ali porque o pai era médico e aí ele faz medicina porque tem que seguir a tradição da família. Eu tenho amigos publicitários que hoje não estão mais na publicidade, estão em outra coisa. A minha geração já foi um pouco assim, a de vocês vai ser mais ainda, de pular de várias atividades. Você vai ter uma formação, mas você vai fazer uma porrada de coisa e o jornalismo vai te ajudar em uma porrada de coisa, não necessariamente na frente da câmera. Tem gente fazendo trabalhos brilhantes sem precisar estar hypado no Instagram, assim, trabalhos às vezes... Pô, tu vê o pessoal da revista Piauí, cara, o que eles fazem é absurdo e necessário. Pô, eles derrubam gente, eles mudam o curso de um monte de coisa. Os caras do Intercept lá mudaram a história da Lava Jato, pô. Assim, eu não estou dizendo que eles estão certos ou estão errados, eu estou dizendo que o que eles fizeram teve um impacto na sociedade que talvez não tenha deixado eles ricos, mas assim, dane-se, pô, também. Eu conheço um monte de gente rica que tá puta da vida aí e que fala que a vida podia ser outra coisa, entendeu? Assim, eu tenho amigos que... Eu conheço jogador de futebol que o sonho dele era ser pagodeiro e o pagodeiro que o sonho dele era ser jogador de futebol. E nenhum deles é pobre nessa história, tá todo mundo com dinheiro. Então, assim, cara, essa busca por profissões que têm uma renda garantida, eu acho que se você não tiver um tesão gigante pelo que você está fazendo, a tendência é que você vai passar fome ou estar muito infeliz num trabalho que seja, entre aspas, garantido. Então, eu não pensei em mudar. Também não estou aqui para falar, porra, não pensem. Eu acho que você tem que pensar. Se estiver infeliz no jornalismo, coisa outra coisa. Agora, se você estiver feliz no que você está fazendo e ganhando menos do que você poderia, aí você tem uma questão para resolver. Mas você está motivado para fazer. Enquanto você acordar com brilho no olho para fazer a parada, segue. Você estava falando agora até da parte financeira e uma curiosidade que eu tenho é que assim, você falou que o brilho no olho é muito importante, todo mundo sabe disso, mas é muito melhor ter o brilho no olho, trabalhar com quem gosta e ganhar bem. Lógico, então, isso é o mundo ideal. Quando foi que você teve quando você chegou num lugar que você falou, nossa, agora é algo de verdade, algo muito grande, porque agora você está no Real Madrid da televisão. A maior de todas. Já tava, cara, assim, não tinha que reclamar não, mas a minha mudança, eu acho que a mudança de grana mesmo, porque o que acontece também tem outra parada que é meio que ilusão. Você vai ganhar, quando eu era da idade de vocês, eu falava pra minha mulher,
Pô, se no dia que eu ganhar 6 mil reais por mês, eu vou estar feliz. Mas chegou em 6, depois chegou em mais, e você vai aumentando seus gastos. Você vai ganhando X mais 10, você vai gastar esse X mais 10. Porque a gente também tem pouquíssima educação financeira. Então a coisa vai entrando. Brasileiro. Desculpa, lá ele, né? Vai chegando mais dinheiro e você vai gastando mais também. Aí você compra um apartamento, aí troca de carro, aí quer fazer uma viagem. Então, assim, eu tenho amigos que não têm filhos, que ganham muito menos do que eu, mas que têm mais dinheiro guardado que eu, porque eles estão guardando desde 20 anos de idade. 20 e pouco. O Luizinho, narrador da Casa TV, guarda dinheiro desde os 15 anos de idade. Pô. Ele não precisa ganhar muito, ele precisa gastar pouco. Que aí é a parada, né? Então, assim, é óbvio que esse é o mundo ideal, mas eu tenho uma questão comigo de que essa obsessão pela remuneração, que é isso que vai te fazer feliz, meu irmão, não é. Óbvio que também tu tá ganhando porra nenhuma num trabalho que tu tá se exaurindo, uma hora vai te saturar. Eu não sei qual é a fórmula, eu encontrei a minha fórmula. Eu não tenho nada para reclamar. E ainda assim eu reclamo. Só para deixar claro, não de grana, mas assim da vida. Eu falo, pô, eu queria fazer tal coisa, eu queria estar em Fernando de Noronha e tô trabalhando num jogo que eu sei que vários aqui queriam estar. Às vezes, eu, já fiz final de Champions, a viagem é fantástica. Mas eu fico, às vezes eu tô cansado. Eu tô na final da Champions, eu queria estar com a minha mulher na praia ou pegando um onda, entendeu? Pô, o Gabriel Medina, tu acha que não tem disso, que ele tá no mar e ele queria estar fazendo porra nenhuma, jogando dominó. Claro. Então, não existe esse mundo ideal, tá? Tudo é um processo. E é muito desafiador você encontrar esse lugar e não parecer ingrato com o que a vida te deu, ou não parecer sempre insatisfeito. É desafiador. Ganhar bem é importante, mas estar feliz com o que se faz, para mim, é mais ainda. E eu também não estou falando que o culto à pobreza, ao ganhar pouco, não é nada, não estou romantizando dificuldade, não é nada disso. Mas eu também não estou glamorizando a riqueza achando que é o fim da parada, entendeu? Que é só sobre isso. E a nossa profissão, realmente, ela paga mal, num geral. Só que, quando eu me formei, eu podia trabalhar em rádio, TV, jornal e revista. Hoje, vocês vão se formar, talvez você não vai ter o jornal impresso para trabalhar a revista, mas você vai ter site, podcast, Instagram, TikTok, TV, stream. Então, aumentou também um leque de opções que na minha época também não tinha. Eu não sei se é melhor ou se é pior, é diferente. E aí todo mundo vai se adaptar, a profissão não vai acabar, cara, é altamente necessária. A gente veio de um período aí agora de pandemia que se não fosse jornalismo profissional, a gente tava na merda, pô. A verdade é essa, entendeu? E mesmo com jornalismo profissional, a gente ainda esteve com o pé lá. Top. E quando você chegou na... Não, eu esperei ele terminar. Calma lá. E quando você chegou na TNT? Você chegou em 2013 na TNT? 2013. Esporte Interativo, né? Não era Esporte TNT Interativo. ainda. Quando você chegou lá, como foi a caminhada até ser o Bruno Formiga consolidado que geral conheceu? Foi tudo meio rápido, sem planejamento, assim. E na verdade você falou, quando é que, só para eu voltar um pouquinho que eu esqueci. Em 2020, no meio da pandemia, a demanda digital começou a aumentar muito. E aí, na época, eu fiz um curso, que a minha mulher sempre ficava, cara, tem que fazer um curso digital para falar de tática com a molecada. E aí, só que eu não queria parecer muito professoral e falar, não sou ninguém para falar de, entendeu? Tática, quem é para falar é o Luxemburgo, o Guardiola. Mas o que eu queria mostrar para a galera com o curso era assim, era o olhar que eu tenho em cima do jogo, que é um olhar mais técnico, assim, é um jogo diferente. É igual um cara que faz, sei lá, um curso de direção de arte. Tu vai ver um filme de uma maneira diferente. Tu não vai ver o filme igual ao cara que vai só lá se entreter. Então a minha ideia era dar a ferramenta para as pessoas, para elas verem o jogo. Eu até brinquei que era assista futebol como um profissional. Parece meio petulante o título, mas era para dar ferramentas para... E aí, meu irmão, tu quer ser treinador, quer ser jornalista, ou tu só é apaixonado por futebol, ali era meio que um primeiro passo, entendeu? E ali foi a primeira vez que eu vi um dinheiro mais robusto entrar de uma vez, cara, porque era aquelas plataformas da Hotmart, né? Era curso digital, vendeu muito a primeira turma. Minha mulher foi meio que a produtora do primeiro curso, então foi, fantástico. E ali, na pandemia, eu comecei a mudar um pouco de patamar, ou comecei a ver a minha percepção mudar para as pessoas. Porque a gente começou a ter um mata-mata lá chamado de melhor de 10. A gente fazia 10 perguntas lá, eu contra você. E aí quem ia melhor, o público votava e eu ia passando, entendeu? E normalmente eu, como argumentava bem, eu fui ganhando esses programas. E aí resolveram fazer a Copa Melhor de 10, que aí chamaram um monte de influencer. O Cazé ainda estava começando a explodir, eu estava no meio, ainda trabalhava com a gente. E afinal foi eu e o Cocielo. E eu acabei ganhando. E eu falei, realmente eu consegui construir uma base de uma galera que me acompanha, gosta de mim e que me banca, entre aspas. Ali
2020, 2021, eu comecei a ver a parada mudar, entendeu? De grana, pelo curso, e porque começou a entrar publicidade e tal, por causa da pandemia, as empresas buscaram muito digital. E ali começou a entrar mais dinheiro e eu fui vendo a relevância mudar um pouquinho. E 2013, eu cheguei para fazer Copa do Nordeste. Eles queriam um sotaque ali, né? Eu até brinco, eu entrei pela cota, zoando. Mas assim, eu não tenho zero problema com isso, eu acho ok. Porque eu acho que é assim, se não fosse a Copa do Nordeste, eu não tinha entrado, pô. Ou ia ser mais difícil, porque eu ia ter que sair de Fortaleza, ir lá pro Rio, bater nas portas, ou em São Paulo, pra falar, galera, tem brecha aí? O cara fala, por que eu vou dar uma chance pra esse cara? Tem 500 aqui, eu vou dar uma chance pro cara que veio lá de Fortaleza. Aí a Copa do Nordeste me fez um atalho. Mas eu deixei muito claro pra chefia lá, galera, eu não tô vindo pra cá só pra fazer a Copa do Nordeste. Eu não quero ficar estigmatizado como isso. Eu quero fazer Champions, eu quero fazer tudo que tiver aí. E aí, aos poucos, eu fui... O Rafael Oliveira saiu pouco depois, e aí eu já subi um degrau. Aí depois saiu não sei quem, aí eu entrei, subi mais um. E aí eu fui ganhando relevância, assim, o Mauro tinha acabado de voltar, o Alê tinha sido contratado, só que a essa altura eu já estava meio que em segunda ali, atrás do Vitor Sérgio. E aí tava no bolo. Aí o esporte interativo foi ganhando relevância também. Porque a gente ganhou a Champions, a Copa do Nordeste ficou mais hypadinha ali, e eu fui no vácuo. Então o crescimento do esporte interativo e o meu é meio que junto. Eu tava no lugar certo, na hora certa. Mas é que eu acho que o Instagram também do esporte interativo cresceu muito na época, porque Bizarro. é o que mais posta. Tipo assim, acho que todo mundo que segue a TNT, A então... página do Facebook já fazia assim. Sim, E você o primeiro crescimento grande foi porque a gente tinha uma parceria com o Facebook impulsionava a gente. E era por ordem alfabética, assim, sei lá, começou com a Aline Nastari. Pô, de um dia pro outro ela ganhou, sei lá, 40 mil seguidores, estou dando um exemplo, tá? Porque o Facebook abria a porta da página de fã para o crescimento. Aí chegou no meu, o Bruno saiu de 50 mil para 200 mil, tô dando números aleatórios aqui. Então, cara, o EI sempre foi um parceiro digital muito forte. Então, na real, a gente já fazia antes do tempo uma parada que hoje é comum. E a gente já estava fazendo isso 12 anos atrás, entendeu? Então, na verdade, eu dei muita sorte também. E teve a época também da transmissão da Champions. Agora a gente vai falar de futebol. Ei, tava todo mundo esperando falar de futebol. Agora a gente vai falar de futebol. Falar da vida é bem mais legal do que falar de futebol. O cara faz isso todo dia. Eu vou chegar aqui e vou falar, e o Neymar? Chatão, todo dia. Não, ele não é chato, não. Isso, né? Não, o Neymar é legal, Neymar. Calma, que não vai não vou fechar as portas, Neymar. Mas vamos falar de Champions League agora. Teve a época da TNT ainda, acho que ainda já era TNT quando começou a transmitir. Não, era esporte interativo. Era esporte interativo. Cara, qual foi a transmissão assim que você viu e falou, caramba, eu estou na Champions League? A gente pode falar da primeira viagem que você Que nem quando o jogador escuta o hino pela primeira vez. Putz, cara, eu não lembro nem qual foi o primeiro jogo, mas deve ter sido, assim... Eu acho que até que eu lembro, cara. Eu acho que foi Zenit e alguém. Eu lembro que o Hulk, com certeza, foi Zenit e alguém, mas eu não lembro quem é o alguém, nem a pau. E a hora do hino, cara, te rememora muita coisa, assim. Eu lembro que quando eu trabalhava em Fortaleza uma vez, eu sempre gostei muito de falar futebol internacional. E aí teve um domingo que teve Ceará e Fortaleza, mas também teve Real e Barcelona, e o programa, obviamente, lá priorizava o futebol local e tá certo. E aí no último bloco a gente começou a falar do Ceará e Fortaleza e tal, e eu recebi um e-mail, na época a interação era por e-mail, e o cara falou, porra, vai embora então, vai falar de Barcelona e Real Madrid, não sei o quê, porque tu sabe que tu nunca vai conseguir, pô, a gente quer ouvir Ceará e Fortaleza, parada assim. No dia que eu fiz esse jogo, na real, no dia que eu comentei o primeiro jogo do Barcelona, eu lembrei desse cara. Não da pessoa em si, mas do que ele disse. E assim, foi muito emocionante pra mim lá lembrar, cara, eu fiz o que o cara duvidou que eu fizesse. Eu estou fazendo o que eu queria fazer lá atrás. Não que eu não quisesse falar de Ceará e Fortaleza, mas onde eu queria chegar era exatamente onde eu estava. Então eu tive aquela sensação de, putz, deu certo e tal. E o legal é que, assim, na minha vida eu tive vários momentos, pô, deu certo. Pô, deu certo quando eu casei, a gente se manteve casado quando tinha tudo pra dar errado, quando a gente mudou de apartamento pela primeira vez, quando eu fiz a primeira transmissão de Champions, quando eu fiz a primeira final de Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza, falei, meu irmão, a galera queria estar aqui, um monte de torcedor que eu conheço queria estar neste lugar, e eu tô com credencial, pô, entrevistando os caras. Então eu não queria perder isso nunca, assim, falar, putz, é a primeira vez, ou deu certo, tipo, ano que vem, vou estar na Copa do Mundo, eu quero sentir isso. Porque senão perde a graça, velho. Eu não tô indo carimbar
papel, entendeu? Ali é uma parada que, meu irmão, movimenta o mundo inteiro. Uma galera dava a vida pra estar ali e eu tenho esse privilégio. Então eu tento sempre rememorar esse lugar. Mas é difícil, porque tem dias que eu tô puto, tem dias que eu não queria estar fazendo nada. Então é um exercício muito constante de você estar validando e sendo grato de onde você tá, entendeu? Mas eu acho que esse jogo do Zenit é muito marcante, o primeiro jogo do Barcelona é muito marcante, assim. A primeira viagem vem muito tempo depois, né? Só em 2022, pô. E não é nem querendo falar nada, mas tipo assim, o Neymar chegou na mesma época que você chegou no Esporte Interativo. Eu lembro, eu estava jogando em casa que a gente fez a apresentação dele no Barcelona. Demorou 3 horas esse programa, 3 horas e meia. A gente era assim, como a gente, a grade era a gente que fazia, meu irmão, pluga no ar aí, vamos até... Não tem que entregar pra novela, não tem que, pô, Jornal Nacional, bota aí uma 3 horas de pré-jogo com 2 horas de pós. A gente fez um pré-jogo da Champions de 30 horas já. Nossa. City e Inter de Milão. Não finalzinha... Mas não, aí é mais ou menos. Podia ser melhor, mas foi uma audiência irada, velho. Eu fiz esse jogo com o Alex lá em Istambul, e o cara lá é um semideus, mano. É isso que eu ia falar. Pô, o segurança do Erdogan saiu da sala onde ele tava pra ir bater foto com o Alex, pô. E eu ainda brinquei com os caras falando, no more photos, no more photos. E o Alex falou, meu irmão, se eles ficam putos aqui, eles te levam, não sabem nem pra onde é que tu vai. Eu falei, calma, velho, eu vou na maciota aqui, eles vão rir e tal, bateram a foto e saíram fora. Cara, eu lembrei de um bagulho do Alex, do Denilson e do Alex, é fantástica essa história, né? O Alex fez um tweet, aí Era um presidente do clube que tava morreu em turco, lá. aí o Denilson falou... O que ele falou? Ele falou Acho que eu entendi tudo. Belas palavras, irmão, belas palavras. Aí e aí o Alex falou, cara, o assunto é sério. Morreu pessoa importante do... O Denilson é maravilhoso. E o Alex é gente fina demais. Então, e é outra parada também. Eu tenho vários contatos com jogador, com ex-jogador, tenho o WhatsApp de alguns, e às vezes os caras mandam mensagem, sei lá, no aniversário, ou às vezes eu tiro uma dúvida. O Alex é um que, porra, eu vi o Alex jogar. Pra mim, até hoje, é a maior atuação da história dos pontos corridos individualmente. E cara, assim, quando eu fiz um programa lá do Polêmicas Vazias, Alex ou Riquelme, ele me mandou mensagem e tal. E aí é uma parada meio surreal, assim, os caras que tu assistia, hoje tu tem contato, alguns têm até amizade, mas eu me sinto às vezes na Disneylândia, assim, uns personagens da vida real e tal. Você sente assim com o Alex, a gente sente assim com você, assim. Não, porra nenhuma. Como? Se assistir... O cara me comparar com o Alex, devia desligar isso aí. Não é assim, mas por exemplo, tá um dia assistindo, pô, YouTube, tá lá, nossa, o Bruno Formiga, hoje eu tô aqui conversando contigo, é no mesmo nível. Então, não é no mesmo nível. Quem jogou mais, você ou Alex? Bola no chão. Na Copa Imprensa eu, na Champions o Alex, né? Com certeza. Boa comparação, Copa Imprensa com o Champions. Eu ganhei até porque eu fui tricampeão e ele não ganhou nenhuma. Tá registrado. Foi mal, Alex. Um beijo pra você, viu? Os títulos contam em cima da Casa TV? Você tem... A gente não ganhou título na Casa TV. A gente foi... Nós fomos os antecessores do que hoje é o time da Casa TV. Isso é vice, né? Os caras impressionantes. Não, mas eles ganharam o primeiro. Eles ganharam 2023, perderam 2024, ganharam 2025. O maior campeão da Copa Sérgio é o Sport Interativo. A gente foi tricampeão seguindo. A dinastia 2016, 17, 18. Era a gente e o Real Madrid ali, ó. A gente ganhava uma Copa Sérgio, eles ganhavam uma Champions. A gente ganhava outra, eles ganhavam outra. E a real é que a base... na prática, eu me sinto... Quando eu olho pra Cazé TV, eu sei que o nosso DNA tá ali, pô. O time da Cazé TV é o mesmo DNA do time do Sport Interativo, da TNT, a mesma galera, inclusive. Tem quase todo mundo ali. Então, e é muito legal ver no que se transformou. Nas transmissões de hype, da galera gostar do time. Eu acho isso... O Cazé ia ver os jogos da gente, pô, no Sport Interativo. Ele tava lá cantando no aterro, escorado no alambrado, e hoje ele é o dono do time, dono de uma TV... E mora no mesmo condomínio da Ludmilla, pô. Isso é fantástico. O Luiz Felipe Freitas é o narrador, tipo assim, o pessoal pensa nos top narradores do país hoje em dia. Sim, pô, tá maluco. E eu conversava ali, eu fiz muito jogo com o Luizinho, né? Desde lá de trás e tal. E ele às vezes tava de saco cheio, assim, querendo mais oportunidade. Eu falei, Luiz, tem calma, velho. Meu irmão, tu tem 23 anos, né? 24. Calma, meu irmão, vai chegar, porra. Tu tem a vida inteira e narrador vai até os 60, 70. Segura. E ele tem muita certeza do que ele queria. E do potencial dele, cara, porque o Luiz é um monstro. E a real é que a geração do Sport Interativo é uma parada assustadora. Todo mundo parece que todo mundo deu certo. Todo mundo aí. É loucura, cara, assim, é um negócio que eu me sinto muito privilegiado de ter feito parte, assim, porque é uma geração que tá aí, que influenciou o mercado. A gente foi muito escrotizado na época, porque grita, porque não sei o quê, porque o jornalismo é juvenil e não sei o quê, e hoje é o padrão. Hoje é a forma de fazer
era que a galera fazia desde 2008, 2007, que foi, óbvio, crescendo e sendo lapidado. Então eu olho para trás e falo, meu irmão, que coisa fantástica ter participado disso. E os caras serem meus amigos, pô. Os meus melhores amigos do jornalismo são os caras que trabalharam comigo no Jornal O Povo lá em 2006 e a galera do esporte interativo, pô. É gente que a gente vai para casamento, que, pô, um é padrinho do filho do outro e vai para casa e dorme. Eu ia para o Rio de Janeiro ficar, às vezes, fazer jogo e voltar. Aí ficava na casa do Simões, ficava na casa do Beltrão. Pô, então assim, cara, o Cazé comprou o bonequinho pra mim na Uruguaiana do Maradona quando ele era estagiário, pô, e me deu de presente. Então, tipo, é muito gratificante, velho, olhar pra trás. Parece um filme, assim, um documentáriozinho, caralho, deu tudo certo, loucura, cara. Que todo mundo deu certo, tipo, literalmente. Até aqueles caras, o Cazé conseguiu impulsionar os caras também. Os caras são muito bons, o Beltrão, tipo assim... o Beltrão trabalhava no esporte interativo também. Trabalhava, então, pô, né? Chegou como estagiário pra jogar. Porque o Coreixas, que era o chefe de digital, conhecia ele e deu um estágio pra ele porque ele era bom. E hoje tem essa denúncia ele aí tá também. lá na Cazé também, trabalhando como repórter. Isso aí, ele é absurdo, cara. E é um doce, velho. E as pessoas são muito genuínas, velho. Elas são exatamente aquilo. Isso é muito importante, né? Demais, cara, demais. Esse mito aí de que tem uns personagens na TV, isso aí já acabou faz tempo, é uma outra geração. Hoje não tem mais nem como sustentar. Você não sustenta, porque a rede social, ela te desnuda ali na cara dura, não tem muito o que fazer. Então a molecada, e vocês querem verdade, não adianta, a pessoa sabe quando não é de verdade. Sabe. E aí pode até fazer um sucesso ali no começo, mas não sustenta, véio. Não sustenta. E é muito engraçado também, porque nas recentes transmissões da GETV, na primeira, se eu não me engano, o Jorge Igor, vocês tinham falado um palavrãozinho e você, não, pode falar. Mas ele tava autorizado pra falar, pô. Eu fui dito pela chefia, os caras mais alto padrão, que só não podia cometer crime e errar informação. O resto tava liberado. Até o negócio do Ancelotti. Isso, mas Ancelotti eu não vou falar, velho. Não tem perigo. A gente às vezes até tenta ali, cumpre a ordem e tal, mas a gente aos poucos foi padronizando que não vai ser assim. Falando um pouco sobre a seleção, já que a gente tocou nesse assunto, teve agora o jogo contra o Japão e você estava comentando. Uma coisa que eu acho muito curiosa é como que é a preparação? Estudar, porque, por exemplo, a seleção do Japão, beleza, hoje em dia ela já está maior do que ela já foi, tudo bem, mas você vai pegar um jogo, por exemplo, que vai ter contra a Tunísia. Você sabe o nome dos jogadores, onde eles jogam, tudo isso. Quanto tempo demora para você estudar isso e o quanto você tem que se esforçar? Cara, muito. Me tira tempo, é uma parada que exige disciplina, né? Porque tu tá em casa, então às vezes tu tá aqui, mas pode, sair e ir, sei lá, num restaurante, aí vou na academia, que horas eu vou estudar, então exige um pouco de... E eu confesso que pra mim é muito difícil, eu não tenho essa disciplina, este é o meu horário de estudo, o meu preparo vai ser assim. Tem gente que consegue, por exemplo, o Rafael Oliveira estuda 8 horas para um jogo. Eu já fiquei ali 4, 5, acho que 6 às vezes. Já é muito. Hoje é muito, mas hoje já tá mais automatizado. O mais importante, cara, é contexto do jogo, é entender como aqueles times chegam, quais as histórias que tem para se contar ali, as curiosidades de cada jogador, o jeito que os caras jogam, como os times vêm jogando, e aí exige você ver pelo menos 2, 3 jogos para trás de cada um. É claro que, se o Barcelona, o Real Madrid, tu já acompanha meio naturalmente, sim. O Santos, o Flamengo, o Corinthians, e é tipo uma novela, tu tá acompanhando aqueles capítulos toda hora. Mas se tu perder 3, 4, 5 mesmo, tu vai ter que recuperar. E aí vai ter que ir atrás, porque às vezes o cara que tava bem já não tá. Já não tá tanto. O cara que já tava mal pode já não tá mais. Sei lá, o Zé Rafael no Santos. Quando o Vojvoda chega, ele vira outro jogador. Sim. Até porque ele tá fisicamente bem e tal. Então, você não dá para avaliar o Zé Rafael de agora olhando para quando ele chegou. Porque ele é outro jogador completamente diferente. E assim vai o Guilherme, que já foi... O torcedor já gostou muito, hoje ele já tá meio de saco cheio. Então, você tem a obrigação de contar essas histórias ali e tal. Então, exige... eu tenho alguns sites que eu gosto para ver como é que taticamente os times jogam. Às vezes é importantíssimo falar com um setorista dos clubes, no lugar dos clubes. Por exemplo, o Lédio, por exemplo, Carmona, me ligava direto quando ele ia fazer jogo do Ceará e do Fortaleza. Porque nada é maior do que o olhar próximo de quem está no dia a dia. Então é importante ver os setoristas, a visão do influenciador é um pouco deturpada, mas ela também dá o termômetro do torcedor, né? Também. E é importante para você não chegar boiando numa transmissão, não entendendo que tem um jogador que é antipatizado, tem um cara que o torcedor, ele pode não ser um fenômeno, mas o torcedor tem uma simpatia gigante com o cara. Então essa preparação ela vai por vários caminhos, assim. Você tem que ter repertório, porque nada é maior que o jogo. O jogo vai contar a história dele e você tem que ter repertório para sustentar.
E se der um BO qualquer lá, um cara se machuca, faltou energia, você vai ter que sustentar no ao vivo junto com o narrador. Pronúncia, tem que ir nos vídeos da linguagem original, tem o Google para te ajudar, isso é mais importante ainda para o narrador. E às vezes as emissoras padronizam o nome, né? Tipo, sei lá, Tchalanoglu. Tem lugar que fala Salhanoglu, Tchalanoglu, você tem que entender mesmo, o lugar que eu estou chama como essa figura. O Doku a gente chamava na TNT de Doku, mas a ESPN escolhia Doku, para evitar exatamente isso. Grande dupla, Foden e Doku. Exatamente, então assim, mas como é que é chamado lá? E aí, cara, são muitas nuances, e eu acho que cada um encontra seu método. No curso lá eu falava o meu, mas nada impede de você estabelecer o seu. Tem gente que tem mais facilidade de... O Jorge, por exemplo, adora ouvir as rádios locais. Ele ouve muito rádio local. Rádio boliviana, é bizarro. Mas é o método do cara, meu irmão. E funciona. O André Reni tem tudo... Cara, é bonitinho. O Luizinho é do mesmo jeito. Eles fazem as canetinhas coloridas, separa tudo. E tem toque, todos os dois, né? Quando tu chega aqui, eu já rabisquei uma vez uma folha dele de propósito, que ele amassou e fez outra, pô. Porque tem que ser tudo do jeito que tá ali e tal. E às vezes eu ficava zoando, Luiz, eu vou amassar este canto aqui. Meu irmão, não faz isso, não faz isso. Não. Aí eu ia lá e... Aí ele, porra, agora não vai dar pra eu ficar com essa folha e tal. Porque eles são muito metódicos, cara. Eles são muito organizados, assim. O Otávio é um cara muito organizado. Muito organizado. O Jorge já tem um preparo diferente. O Vitor vai pra transmissão com um computador e uma folha. Eu uso o caderno. Às vezes eu imprimia 8 folhas antes. Agora eu não imprimo mais. Porque eu já uso o tablet ali. Então, cara... Varia muito, velho. Hoje é muito mais fácil pra mim. É porque os caras são narradores também. Então, eles precisam de um repertório muito maior, velho. Eles têm que ter muita bagagem ali. E a vida te dá muita bagagem, né? O André morou na Alemanha, velho. Ele morou em Washington. Então, e isso vai pra transmissão. Porque às vezes tem um jogo na Alemanha, ele vai poder falar de uma parada que só ele vai poder falar, porque ele morou lá. O Luiz é a mesma coisa, morou na Suíça e tal. Então a bagagem do cara, meu irmão, não tem como. Assim, isso não tem como ensinar. Sim. Porque ele que morou ali, ele vai falar, porra, atrás desse estádio aí tem uma pizzaria que, meu irmão, não tem como. Quem for em Munique tem que ir, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso aí não tem como tu ensinar pro cara. Isso agrega na transmissão. Muito, pô, muito, assim. Às vezes, sei lá, eu vou fazer um jogo em Fortaleza, por mais que tu estude, meu irmão, eu cresci em Fortaleza. Eu fiz um monte de coisa no entorno do Castelão, não tem como eu te ensinar isso. Do mesmo jeito que se o Belt for fazer um jogo no Maracanã, eu nunca vou chegar no nível de experiência que ele teve no Maracanã. Porque o cara vai há 20 anos, pô, no Maracanã, então não dá. E falando de jornalismo mesmo. Eu tô falando pra caramba. Não, mas é isso que a gente quer. Você é o convidado. Não, mas ela já tá agoniada ali, que eu acho que a bateria tá até acabando. Falando um pouco de jornalismo e de impacto. A gente teve uma reviravolta muito grande durante a pandemia mesmo. E você imaginava que você ia, por exemplo, ia ser usado de jornalista digital, e a GETV, ela tem um intuito de estar ali pelo ambiente digital, né? Você ia ser escolhido, vamos trazer o Bruno Formiga porque ele tem uma moral com a galera ali no digital. Cara, eu acho que assim, a TNT, eu sabia que eu estava num processo digital legal, porque a TNT fez essa migração também lá atrás, né? Sim. Quando a gente muda do Rio para São Paulo, a gente muda para um projeto que era basicamente digital. A gente não ia mais ter o canal linear do Esporte Interativo e ia estar agregado com a TNT. Num hub, né? Que é como é a TNT nos Estados Unidos, é o que é a Globo, né? A Globo transmite novela, transmite jornal, transmite esporte. Essa era a ideia da nova TNT. Ter uma faixa do esporte interativo lá dentro. Só que isso não é diferente, a cultura do Brasil é diferente, o canal da TNT fica lá longe no Zapiar e tal. É diferente da sequência que tem ali, sei lá, Sport TV, Globo News. Que, meu irmão, vai um pro outro pro um, e eles são as duas maiores audiências da TV paga, não é por acaso. Primeiro que eles são muito antigos, né? Muito mais do que o Esporte Interativo. Então, assim, quando a gente fez essa migração, que não foi do jeito que se imaginava, eles resolveram, vamos tirar o de placa, por exemplo, da TNT canal e jogar pro YouTube. Então, ali a gente fez essa migração que foi muito natural. E a TNT cuida muito de você. Ela faz os cortes, ela cria os produtos, ela fez o Polêmicas, ou me permitiu fazer o Polêmicas, que ali já tinha mudado um pouco da minha carreira, a percepção que as pessoas tinham de mim se alterou ali a partir de 2016 por causa do Polêmicas Vazias. Então sim, eu imaginava, mas eu não tinha a menor ideia de que a Globo estava montando um projeto digital. Eu já tinha recebido o convite da Globo 3 vezes e não tinha dado certo por N razões, assim,
questões de proposta, de logística, de projeto, não rolava. E eu tinha recebido outras também. Mas dessa vez acho que casou tudo, assim, era o que eu queria do digital, era a permissão que eu precisava, a liberdade que eu queria, questão de grana, que não precisar mudar para o Rio agora, que era uma parada que a gente, enquanto família, não queria nesse momento. Eu mudaria, amarradão. Mas a minha mulher não, os meus filhos não, então eu não achava justo fazer isso com eles de novo. Eu já tinha mudado 4 vezes, seria a 5ª vez, tem um custo pessoal aí, que é outra parada também. Eu olho para amigos meus que estão a vida inteira em Fortaleza e eu falo, pô, velho, como eles estão em paz, cara. Tipo assim, eles sabem qual é o lugar deles. Tipo assim, o meu lugar é Fortaleza. E eles estão felizes ali, eles não tinham essa ânsia de sair para provar alguma coisa para alguém, que era o meu caso, porque eu sabia que o que eu queria fazer só era possível em São Paulo e no Rio. Então isso tem uma dor também, porque meus filhos cresceram longe dos avós, dos primos, tem um custo. E eu não queria pagar essa conta de novo. Então essa foi uma das razões, o que contribuiu muito para aceitar a proposta da GETV, por exemplo. Eu tive uma proposta da Cazé TV nesse meio tempo e foi muito difícil, eu já falei sobre isso no Podpah. Foi uma decisão que eu não queria ter tomado, porque, cara, assim, eram meus amigos, né? Não só meus amigos, mas num lugar gigantesco, que hoje voando, e um outro lugar que, meu irmão, marcou minha vida inteira também, que eu cresci assistindo. E era a chance de fazer uma parada nova na maior emissora do país, assim, uma estrutura gigante. E aí tinha logística pessoal, uma porrada de coisa, mas não foi um período, não foi fácil. Se eu falasse assim, meu, eu preferia não ter passado por aquilo, eu preferia não ter passado por aquilo. Mas eu passei e teve um custo, não foi fácil não, assim. Isso me gerou alguns problemas, mas estamos aí. Você acha que essa ânsia ela acaba em algum momento? Porque, por exemplo, o Beckler, que ele era comentarista de campo do Barcelona e hoje ele mudou totalmente. Sim. E agora tá comentarista no estúdio e tal. Ele já foi comentarista na Rádio Globo em São Paulo, né? Antes de ir embora para Barcelona. E aí agora ele mudou. Você acha que essa ânsia acaba em algum momento? Ou que tem uma pausa nisso? Cara, eu queria muito que acabasse, velho. Eu queria muito chegar num lugar e falar, meu irmão, nunca mais eu quero sair daqui para lugar nenhum, eu estou no meu lugar e plenamente em paz. Eu acho que tem gente que encontra esse lugar. Eu conheço pessoas que estão nesse lugar, que entendem ali, pô, gente que tá na Globo e fala, meu irmão, tipo Luiz Roberto, ele tá exatamente no lugar que ele gostaria de estar. Real Madrid. Ele mora na cidade que ele gostaria de morar, ele tem apartamento em Fortaleza, ele vai lá direto. E ele é muito feliz, ele não tem nem, eu acho que, não é ganância, ele não tem uma inquietude, entendeu? Ele tá em paz. Ele tá em paz e, cara, o meu sonho é achar essa paz aí, de falar, cara, daqui eu não quero mais sair, mas eu também tenho medo de encontrar esse lugar, porque quando eu achar esse lugar, eu vou ter muito medo de perder isso. Ter esse lugar também de paz, ele é meio assustador, porque tu fala, mesmo a minha vida está perfeita. E se eu perder isso? É meio agoniante. Enquanto eu estiver em movimento, eu vou estar sempre na busca, então, tipo, se eu perder também, eu vou conquistar outra coisa ali. Filosófico, hein? mas cara, assim, para pensar nisso. Eu nunca planejei muita coisa na minha vida, justamente por medo de me decepcionar, assim. Então, assim, o que eu vivo é um sonho, mas é um sonho que eu sonhava, mas também não investia. Aí precisou chegar a minha mulher e falar, meu irmão, vamos mudar pro Rio, tu não tem vontade? Então ela foi me impulsionando. O fato do Cauê ter nascido e tal, foi me empurrando para lugares que talvez eu não fosse buscar sem esse desenho. Então, cara, assim, eu sou um cara, eu me considero muito sortudo. Eu falo, cara, mas você não se acha bom? Eu me acho bom, mas tem uma porrada de gente boa. Só que na minha vida as coisas aconteceram de um jeito que foram me levando, a minha história é essa. E por acaso é uma história que eu acho fantástica. E era a que eu queria. Mas eu planejei isso, não planejei. Até porque se eu tivesse planejado, podia ser que não tivesse dado certo. Diferente, né? E falando também agora sobre a chegada na GETV. Que eu também não planejei. O Real Madrid, né, que a gente comentou. Você vai cobrir sua primeira Copa do Mundo ano que vem? Vou. Já está no certo, contrato. Já está no contrato. E foi muito do que te motivou também a ir para a GETV? Eu já tinha conseguido botar, assim, ano passado eu já tinha recebido, eu vivi essa mesma situação ano passado, 2024. E aí eu acabei renovando com a TNT. Quando eu renovei com a TNT, eu falei, galera, a Copa do Mundo é uma parada muito cara para mim, porque é uma, sei lá, é uma meta mesmo, assim, a minha vida girou em função de Copa do Mundo, quase sempre. Eu quero estar lá, então eu preciso, aí na renovação eu consegui botar no contrato que se eles não me mandassem por uma questão de cobertura, eu estaria automaticamente liberado para ir com um patrocinador. E eu tinha um contrato com uma casa de aposta
E eu botei no contrato com a casa de aposta que eles tinham que mandar para a Copa do Mundo. Então a Copa já estava garantida. Sim. Só que não era uma cobertura, eu ia estar lá meio como eu por meu mesmo. E não sei se era muito isso que eu queria estar na cobertura. Cobrindo a Copa. E aí quando veio a proposta da Globo, no meio das conversas lá, eu falei, galera, eu quero estar na Copa, eu preciso estar. E para mim é fundamental, eu quero que isso esteja na negociação. E acabou estando. Então, estarei lá. Bem, como diria minha mulher, ela sempre tem que falar, se Deus quiser. Eu não sou muito religioso, eu acredito em alguma parada, até porque, como tudo deu certo, alguém me ajudou bastante. Mas eu não sou muito religioso, mas minha mulher sempre fala, diga se Deus quiser, porque pode ser que dê algum negócio aí e você não esteja lá. Então, como diria a Renata, se Deus quiser, estarei lá. Não custa falar também, né? É melhor o desencargo. Uma coisa que ficou na minha cabeça, eu queria até voltar um pouco, é sobre, você estava falando do seu curso, etc. Hoje em dia, qualquer um abre o celular, vai num aplicativo, vê 70% do time, o time teve 70% de posse, tal jogador deu tantos passes. E isso muda um pouco o debate de hoje em dia. Antigamente as pessoas falavam de um jeito, hoje em dia a linguagem mudou um pouco. Você acha que isso é bom? Muito. Isso é sempre necessário? Total, pô. Você acha que, por exemplo, um moleque de 15 anos pegar o celular, eu também acho, mas eu queria escutar a sua opinião. O quão importante isso é? Cara, eu acho que primeiro você tira o comentário, a opinião, a informação, ela não vem mais daqui pra cá sem filtro nenhum e simplesmente é uma verdade estabelecida, porque você pode confrontar. A interatividade, o digital te permite falar, pô, assim, a pessoa não assiste um jogo qualquer e a pessoa comenta lá, cara, pô, a temporada do Harry Kane é ruim, ele não tá jogando nada no Bayern de Munique. Pô, isso falado há 30 anos atrás ia passar batido. Mas, meu irmão, tu vai conferir lá, esse moleque vai falar, pô, meu, o cara fez 50 gols na temporada, mas essa temporada é ruim. Será que esse cara tá falando uma parada? Então, dar ferramentas de contraponto, pra mim não tem problema nenhum. Agora, o número sozinho também não te diz nada. Tu tem que contextualizar. A temporada dele pode até ser decepcionante. Ele pode ter metido 50 gols e não ter metido nenhum no mata-mata, nenhum no clássico, nenhuma final. Mas ruim não é. Mas ruim não é. Ela pode ser decepcionante. Ele fala, pô, contratei esse cara pra resolver esse jogo aqui pra mim, esse cara não resolveu. Beleza. O que também os números vão te falar, a informação vai te dar. Eu lembro muito de uma propaganda da Folha, ela é clássica, é Folha ou Estadão, que eles vêm, é muito antiga, eles vão falando vários dados do período da Alemanha nazista. Aí fala, pô, a Alemanha era a economia bombando e não sei o que, né? Aí no final forma a cara do Hitler, ele fala, meu, você pode falar várias verdades e contar uma mentira. Então assim, eu posso usar uma porrada de número aqui e tá contando um negócio que não tem nada a ver. Por isso que você tem que contextualizar e tal. Então hoje o grande desafio, eu acho que é organizar a porra toda, porque tem muita informação. Tem fake news pra caramba, tem, mas até a informação mesmo, ela pode ser inútil se você não souber usar. Então filtrar, análise de dados, porra, a ciência de dados é uma parada que assim, deveria estar em todas as faculdades. Porque você transformar aquele número numa informação é que pra mim é mágico. E também não dá pra ser só isso, tem coisas no jogo que elas não é só estatística. É muito além disso, assim, é uma percepção, é sensibilidade, é o histórico. Tem caras que são fantásticos, mas o cara sente jogo grande. Isso talvez até esteja nos números, porque o número vai te falar que ele decidiu pouquíssimo jogo, que ele... Você já vai conseguir ver isso premeditadamente. Eu acho pouco provável que o número não te dê muita coisa, mas você vai precisar interpretar, né? Pra não ficar aquela coisa confusa. Então eu não vejo... Agora, sabe quem se incomoda com isso? O cara que não estuda, velho, e fala um monte de merda na transmissão. Esse cara vai ser confrontado por um moleque de 15 anos e vai ficar revoltado, pô. Só que a culpa não é do moleque de 15 anos. A culpa é dele que estudou pouco. Será que isso não tá ligado ao saudosismo também? Muito, pô. Eu ia falar disso agora. O saudosismo, eu acho que ele é muito ainda... Intrínseco é uma palavra muito Mas não bonita, tem pra onde fugir, né? É isso, tá ligado. Muita gente é saudosista e eu acho que isso Mas vocês vão ser também, cara. Eu tenho os meus momentos e eu preciso ficar me policiando direto, porque na real é um mecanismo de proteção. Tu se protege porque, vamos supor, e eu entendo, assim, às vezes um comentarista, sei lá, o cara tem aí a idade X e ele vê o mercado afunilar pra ele. Deve ser muito desesperador, pô. Eu me boto no lugar do cara. E aí ele tem dois caminhos. 3, na real. Aceitar, tentar se adaptar, ou ficar xingando quem tá vindo e falar, porra, isso aqui tudo é uma merda, porque na minha época é bom, e ele tá se afogando ali. É desesperador, pô. E não é só no futebol. Tem em várias coisas. Isso determina política pública, às vezes.
Porque o cara fala que esses dias eu tava... Não é saudosismo só, é uma percepção meio drástica do mundo. Esses dias eu tava no meu condomínio, cara. Eu moro aqui no Gonzaga. Eu morei em Fortaleza, no Rio, em São Paulo. Porra, Santos é a Dinamarca, comparado a todos esses lugares. E a mulher botou no grupo lá que o Gonzaga estava insustentável, assim, tá insuportável de morar no Gonzaga, porque... E eu falei, gente, se essa pessoa já tivesse morado em Fortaleza, no Rio ou em São Paulo, ela nunca acharia isso. Porque no parâmetro do Gonzaga, talvez esteja tendo mais assalto. Mas isso aqui passa longe de ser um lugar de risco. Só que se a visão dessa pessoa não for confrontada, ela vai começar a achar que tem que aumentar policiamento, aumentar, segurança dentro do prédio. Ela vai viver numa prisão e vai botar todos nós numa prisão. E se essa pessoa for uma vereadora, ela vai fazer isso uma lei e aí fudeu todo mundo. Porque é uma percepção dela completamente equivocada da realidade. Porque ela vai falar que no tempo dela, 40 anos atrás, não tinha esses assaltos. E aí ela vai fazer uma política pública hoje baseada em 40 anos atrás. Que é o que a galera faz analisando futebol. Elas analisam futebol baseado numa parada de 30 anos atrás. Porra, não tem como dar certo. Porque o jogo é outro, totalmente diferente. Eu assisti MMA quando era vale tudo. Se eu achar que eu vou assistir uma luta hoje do jeito que era com Rickson Gracie, com Royce Gracie, eu vou estar cometendo um desserviço. Porque é outro esporte, velho. E eu não tô dizendo aqui se ele é melhor ou é pior. Ele é totalmente diferente. E a gente precisa respeitar essa diferença e que a parada evolui. E pode ser que nem evolua para melhor. A gente pode discutir, não evoluiu para melhor. É outro debate. Mas que evoluiu, ferramenta, preparação, velocidade. Mas eu entendo o cara que já tá de saco cheio, que não consegue mais estudar, ele não tem essa visão. Só que ele tá se afogando. E o saudosismo do cara é um desespero, na real. Num geral, né? Eu acho que tem gente que é saudosismo por essência. Mas tem gente que é por um mecanismo de proteção mesmo. Então, não só no futebol, tá? Em música, em porrada de coisa. Roupa. Esse cara saudosista, ele meio que se ele continuar nessa visão, ele só vai piorar a situação dele. Então, assim, não é meio até burro? Eu acho que é uma autossabotagem, cara. Mas o cara não percebe. Porque, na real, o que sempre me incomodou foi negar o direito à memória de quem tá vindo. Sim. Como se só valesse a minha. E eu olho pra trás e falo, porra, tem alguma coisa errada aqui. Porque aí eu pego lá a entrevista do Pelé em 66, ele dizendo que o futebol tinha virado muito físico e acabou a arte. Em 1966. Aí em 80, tu ouve o Garrincha falar a mesma coisa. Aí em 90, tá o Edmundo falando a mesma coisa. E hoje tu escuta os caras que acabaram de jogar falando a mesma coisa. Então eu tenho muita vontade de escrever um livro sobre isso, porque vai além, é uma coisa meio da psique humana aí. Eu lembro muito de um cara que, nessa parada de política americana, saiu uma matéria falando: a geração atual não gosta de trabalhar, as pessoas não querem mais trabalhar. E aí ele foi pesquisar nos jornais quantas vezes essa frase foi usada. Cara, ele foi bater em 1870 e pouco. Juro pra você, no jornal americano o cara falando a mesma coisa. Existe uma crise da geração que não quer trabalhar. Desde 1875. Tu acha que isso tá certo? Ou todo mundo é vagabundo, ou existe uma percepção muito errada da realidade. E que, se fosse só isso, eu tenho uma percepção aqui da realidade, mas ela impacta na vida, porra. Porque o cara deixa de contratar, ele demite, o técnico contrata um jogador, o dirigente toma decisões baseado numa memória merda. Sim. Ou totalmente distorcida. Mas tem muito também, por exemplo, aqueles vídeos, quem jogou mais? Aí é o jogador e não sei quem. Aí também tem muito vídeo que o cara não se ajuda. Porque você vê uma comparação que qualquer um bate o olho e fala, isso é ridículo. A gente viu você jogar, a gente viu o que você tá falando e não faz sentido. É meio desesperador, cara. Já é ego também. Mas também é um pouco de mecanismo de proteção. O cara quer seguir relevante. Ele também não quer ter a história dele apagada. Ele quer se sentir respeitado. E aí ele diz, é aquela parada, né? Se eu não gostar de mim, quem vai, né? É meio... Então eu entendo um pouco. Eu não tô dizendo que eu não compreendo. Mas pra mim, é missão de vida deixar isso exposto. E aí tu quer continuar nesse papo? Beleza, cara. Vai vir outra geração aí e vai te engolir. Porque essa galera também vai consumir, que hoje são vocês. E daqui a pouco vem os seus filhos, os teus netos, essa galera vai querer consumir. E se tu trata eles como merda, tipo, a tua memória não existe, tudo que tu vê é ruim, você tá perdendo um público, não é inteligente. Eu também não faço isso para ganhar este público. Eu faço isso porque eu genuinamente acredito. Porque eu vivi isso. Eu sentava na mesa com meu tio, meu pai, não sei o quê, e eu era como se eu não tivesse direito de falar. Porque eles estavam falando do Pelé, de não sei quem e tal. Não, mas tu não viu o Pelé jogar, então cala a boca aí. Fala, pô, velho, mas eu vi o Ronaldo, eu tô vendo o Romário, por que eu não posso falar do que eu tô vendo? Nada presta isso aqui.
São todos ruins. Velho. Então, assim, virou meio que uma bandeira mesmo pra mim. E não que eu acho que automaticamente tudo novo é melhor do que o antigo, não. Não é sobre isso. É sobre, vamos pelo menos dar o direito disso aqui, construir a história que tá rolando, é o que você falou no começo, são gerações. Então, cara, se eu ficar num papo de que, por exemplo, vamos supor que eu desse aula de jornalismo aqui. Falei, gente, o jornalismo era muito melhor no jornal impresso. Vai adiantar eu ficar falando um negócio desse? Porque, meu irmão, não existe, está acabando. E eu ficar falando disso é um desserviço por meus alunos, porque você pode fazer um bom jornalismo. Cara, a história do jornalismo foi essa aqui. Esse aqui cumpriu um papel fantástico. Tem métodos aqui que tem que continuar existindo, mas hoje eles são aplicados, sei lá, no Instagram, no TikTok, num site, num blog, no podcast. Se eu ficar falando que, não se faz mais jornalista como antigamente, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que mais lá, o que eu vou estar formando quem? Eu vou um bando de frustrado falando, galera, vão lá, acabou. O mundo hoje tá ruim, vocês todos vão ser piores do que o que veio antes, porque enfim as coisas são assim, então vão lá fazer essa coisa melancólica que é trabalhar com algo que vai ser fatidicamente pior do que o que já foi. Isso é muito cruel, pô. Além de ser cruel, é burrice. É o que acaba criando o que eu falei. As pessoas falam que o jornalismo acabou, e se você fizer jornalismo você não vai conseguir, mas a grade tem que se adaptar. Porque é muito mais fácil você adaptar a geração nova do que adaptar a geração antiga. É muito mais fácil você convencer. Cara, se tivesse acabado, não tinha um monte de governante aí preocupado em acabar com um monte de jornal, velho. Os caras se incomodam genuinamente, porque eles sabem que isso gera. A gente viu N exemplos agora, cara, de 20 anos pra cá, de 10 anos pra cá, de 5 anos pra cá, e vai continuar acontecendo. Só vai talvez mudar o método, mas o jornalismo profissional... o que vai atrás de documento, que confronta a fonte, que faz a pergunta certa, que conta as boas histórias, não vai deixar mais nunca de ter espaço. Vai mudar o espaço. Pode ser que seja mais ou menos remunerado, eu não sei o que vai rolar. Mas não vai acabar, velho. Até porque se acabar o jornalismo profissional, acaba boa parte do sistema que a gente vive aí. Ele gera debate, o debate é sempre importante, não só no futebol, como você estava falando, na política, um monte de coisa. E por mais que ele vá se alterando, a gente ainda continua tendo debate. E o futebol gera outros debates, cara. Tu vê o que o Vinícius criou lá na Espanha com o debate sobre o racismo. Os caras, eles não estipulam nem como crime, pô. Eles tratam, a Tati Mantovani, que é a repórter lá da TNT, fala que eles tratam o racismo como xingamento, pô. Não tem o crime tipificado. Só que hoje a Liga começou a tipificar e a criminalizar esportivamente, né? Sim. Por causa do Vinícius e de todo um cenário midiático que foi dando voz a ele. Porque ele também falando sozinho ali, talvez não tivesse gerado. Foi preciso ter um movimento jornalístico, midiático e tal, para impulsionar o que o cara estava falando. E gerou mudança real na vida dos jogadores e tal. E é o que a gente comentou. O futebol, acima de tudo, ele movimenta outras pautas. Então, acima do campo, tem política. A gente vê vários jogadores envolvidos em polêmicas e isso acaba indo para outras áreas. Então, o futebol vai muito além disso. Porém, agora vamos falar sobre futebol em campo. Perfeito. Você ontem estava na Vila Belmiro, cobriu Santos e Corinthians. E qual é a diferença de cobrir um Santos e Corinthians ou um Barcelona e PSG, por exemplo? A percepção do público, né? Quando a gente tá falando de Real e Barcelona, tem torcedor do Real Madrid no Brasil? Tem. Tem torcedor do Barcelona no Brasil? Tem. Uma porrada, do Bayern? Tem. Só que assim, esse moleque dificilmente vai ser zoado no dia seguinte no colégio, assim, o custo para ele de uma derrota do Real Madrid é totalmente diferente do custo. E aí vai ter sempre alguém falando, mas eu conheço um cara que tem a tatuagem do Real Madrid. Meu irmão, não me trate as exceções como regra. Na regra, esse moleque, o time dele vai perder, que ele é fã, que ele gosta, e a vida dele vai seguir suave. Ala Madrid, chique Bahia. Mas eu não diminuo esse sentimento não, tá? Eu acho que tem gente que genuinamente se amarra no Liverpool e tal, e tá tudo bem. Eu sempre defendi isso e tá tudo certo. Só que, cara, esse pessoal, ele vê um Real e Barcelona em busca do entretenimento, ele vai se divertir ali. Então é muito mais fácil a gente ter fãs de futebol internacional do que de futebol nacional, quando o cara tá preocupado, meu irmão, em não ser zoado, em ganhar um campeonato, em não dar ferramenta pra alguém humilhar ele no dia seguinte no colégio e tal, ou o pai dele que vai, tem gente e realidades assim, de que, meu irmão, o time perde, ele sabe que nos dias o pai vai chegar embriagado em casa e vai bater na mãe, pô. Então, tipo, como é que eu vou comentar pra esse cara e ele vai estar com a mesma paciência de um cara que tá vendo o Arsenal? Então, tipo assim, é um jogo muito mais
é estomacal, né? Não é só entretenimento. Então o meu comentário toca muito mais no cara ali, ele é muito mais desafiador. No São Paulo e Palmeiras, eu tô mexendo com 2 paradas gigantes. O erro de arbitragem em cima do Chelsea vai gerar um burburinho, mas, porra... E que talvez até na rua, andando, por exemplo, um erro, comentei alguma coisa num Chelsea e PSG. Mas se você fala alguma coisa num São Paulo e num Palmeiras, a chance de você estar andando na rua... No bar do dia seguinte. Exatamente. Então, assim, a tolerância ao erro, a linha, ela é muito mais fina no futebol brasileiro do que no futebol internacional. Além de, no geral, a gente tá falando de uma audiência que é muito maior. Não tem comparação, assim. Durante muito tempo, a maior audiência lá do Esporte Interativo era o Juventude Fortaleza, que era a briga pelo acesso da Série C para B. Durante muito tempo. Muitos anos. Aí acabou depois, a final Bayern e PSG lá da Champions passou e virou não só a maior audiência da história da TNT, do Esporte Interativo, como da TV paga, né? Sei lá, muitos pontos. Mas assim, era um contexto de pandemia, do Neymar Day e não sei o que mais lá e tal, do Ney Day e tal. Era muito específico. O normal é o Real e Barcelona não dar mais audiência do que o Bahia e Flamengo. O normal é esse. Então, eu não estou questionando o produto, é absurdo, a gente está falando de uma coisa premium, que fez a minha vida. Só que é diferente de você falar para um cara que está entendendo que aquele jogo ali pode determinar o rebaixamento do time dele, que vai acabar com um ano da vida dele. Então, qualquer coisinha que eu fale ali que remeta eu levo esse cara para um lugar de ódio, que dificilmente eu vou levar um torcedor do Real, do Barcelona, do Liverpool, muito difícil. Comentando do Real até, eu sei que é um tema um pouco passado, mas eu acho que vale frisar até pelo motivo do Vini. E a bola de ouro? Eu sei que já passou e tudo, mas a gente estava comentando sobre o racismo e etc. Será que merecia, né? Merecia, a bola era dele, cara. Assim, não tem como o Rodri ter ganho aquela bola de ouro, mas existe uma construção ali inclusive assim, ele não ganha a Champions, especificamente naquele ano, e a Champions não vale. Aí agora, um ano depois, a Champions passa a valer. E nem na Euro ele foi o melhor jogador da Euro. Eu acho que assim, o Beckler, ele levantou nem na Euro, ele não foi o melhor jogador da Champions, ele não foi o melhor jogador da Euro, ele não foi o melhor jogador da Espanha, e acabou ganhando uma porrada de prêmio que foi se construindo um contexto, meio Modric ali em 2018, um roteiro, a galera escolhe um roteiro para contar. E o roteiro do Vini, eles escolheram não contar. Por N razões, tá vendo? O Beckler levantou uma bola uma época que também fez ele ser julgado de uma maneira completamente equivocada, quando ele tentou explicar que a percepção de algumas pessoas na Espanha era de antipatia ao Vinícius e que isso talvez tenha atrapalhado, porque, e aí ele explica coisas que o Vinícius fazia que eram percebidas de maneira ruim. Ele não concordou com isso, ele expôs. Sim. E talvez o personagem Vinícius Júnior, muito combativo, tenha criado uma rusga com uma galera. E isso custou o prêmio, o que é uma barbaridade, porque se você olhar a diferença de voto nos outros continentes, era pau a pau. Chega na Europa, é uma percepção totalmente irreal da realidade. Não houve. Você falar aqui que o Rodri foi muito bem e o Vini aqui, ok. Eu prefiro o Rodrigo, eu gosto de um jogo mais tático e tal, beleza. Mas tu dizer que foi essa distância aqui, com um cara que fez a porrada de gol que ele fez no mata-mata, decidiu o final, não tem como. Tipo assim, não dá. É uma opinião errada, né? Você fala, mas não tem opinião errada. Tem, essa. E várias outras também, né? O cara acha que a Terra é plana, é uma opinião merda. E você acha que o Dembélé foi o melhor do mundo esse ano? Cara, eu acho que tem contexto para dizer que sim, eu daria o prêmio pro Yamal. Mas eu acho que ok ele ganhar. Dentro do critério do prêmio... É isso que eu ia falar, o critério virou, parece que, troféu, né? Por exemplo, eu, vendo o Yamal, achei que ele joga mais bola. Mas no geral, muitas vezes foi, né? Alguns ganharam, o Ronaldinho, por exemplo, ganhou sem ganhar esses títulos aí e tal. O que poderia ser o Yamal agora, que foi campeão espanhol e tal. Não seria nenhum absurdo o Yamal ter ganho. Não, mas isso não é também porque tá passando o tempo... O tipo de julgar tá diferente. Eu não sei se hoje o Ronaldinho ganharia. Por mais genial que ele tenha sido. Mas o Rodri ganhou sem ganhar a Champions, por exemplo. Então eu acho que não tem uma regra, cara. A real é que é muito de roteiro, de historinha. Verdade até é fair play falaram também de jogador que tem mais fair play, jogador que é mais tá tranquilo. no bolo também, né? Então... O Suárez deixou de concorrer num prêmio de melhor do mundo porque mordeu o Chiellini na Copa do Mundo. Porque alguém tem dúvida aqui que ele deveria estar no bolo em 2015? O pódio era para ser Messi, Neymar e Suárez. Mas o Suárez nem estava lá, porque simplesmente o fair play quebrou ele. E, chegando nos momentos finais, vamos falar sobre
a transmissão da Copa do Mundo ano que vem. Quais são as expectativas? O que você pode falar da GETV? O que teremos, o que não teremos? Cara, assim, no YouTube, neste momento, a gente não tem esse direito da Cazé TV, mas a Globo tem todos os outros direitos. Então a GETV pode fazer a transmissão em vários outros cenários, o que não vai impactar na ida da equipe para lá para fazer várias coisas, porque você tem uma cobertura de um grupo, não é uma cobertura de um lugar só específico. Então você está inserido num negócio que é muito maior do que só o projeto da GETV. Então, assim, isso está sendo desenvolvido. Se você perguntar, putz, qual é o seu papel, eu não sei. Tem muito tempo ainda, assim, várias escalas, reuniões e uma porrada de coisa. Mas, como sempre vai ser uma parada absurda, velho. Acabou de anunciar o Ronaldinho como embaixador, ele vai ter passe livre lá para fazer acontecer. E é um cara que tem porta aberta em qualquer seleção. Você imagina a quantidade de conteúdo que o Ronaldinho pode produzir na Copa do Mundo ano que vem. Falando da Copa, eu acho que é importante também a gente frisar, por exemplo, você falou que sempre sonhou com trabalhar com futebol. E acho que todos, por mais que a gente tenha essa falsa percepção hoje em dia que ninguém liga para a seleção brasileira. Não é verdade. Então, a falsa percepção. Era o seu sonho cobrir uma Copa desde sempre? Sempre, pô. Sempre foi o alto concurso, sempre foi o máximo? Sempre foi o máximo. A Champions também era uma meta absurda. Eu fiz 4 finais de Champions, assim, eu nunca vou esquecer de nenhuma delas. Mas a Copa do Mundo é um outro lugar, assim, ela fura bolha, cara. A Copa, ela interessa a pessoas que nem estão nem aí para futebol. A Copa, ela determina mudanças culturais, às vezes, num lugar, cara, num país. Do ânimo do país. É uma parada absurda, cara. Assim, o impacto que a Copa do Mundo tem numa cultura é imensurável, cara. Eu lembro de períodos da minha vida em Copa do Mundo, assim, entre essa e essa, foi assim, entre essa e essa. Então, pô, é meta total. Passou rápido, né? Foi. Eu tô aqui, o pessoal tá falando, tá dando tempo e a gente nem tá. Não, eu tô tranquilo, mas. Faltam umas 10 perguntas aqui. Mas tudo isso. Se quiser fazer bate-bola, eu tô sem horário. Pra finalizar agora, cedo, bate-bola com o Bruno Formiga. Perguntas rápidas. Fechou. Você vai gostar. O que vier na sua cabeça. Não Beleza. é uma palavra, mas é o que vier primeiro, tá? Um ídolo no futebol. Maradona. Um ídolo no jornalismo. PVC. Melhor jogo que já cobriu. Putz, cara, aí é difícil, velho. Juro pra você, assim, acho que eu vou... Caraca, meu, é muito difícil, velho. Eu não consigo falar um, assim. Tem muitos marcantes, cara, assim. E eu, por exemplo, eu já fiz o Remy Operário. Juro pra você, esse jogo... o que eu vivi ali no acesso, o Remy tava subindo da Série D pra C. Ele tava sem série durante muito tempo. Ele ia ter calendário. O estádio quase vem abaixo. É uma imersão cultural de um negócio que só estando lá para saber. Não tem... Óbvio que não é o melhor jogo, tecnicamente falando, mas é uma experiência que me marcou pra caramba. Porque, pô, a final da Champions, Real e Liverpool, é a minha primeira. Não é um jogo absurdo, mas o Courtois faz um monte de defesa, o Vini decide o jogo. Tem uma parada ali que é muito especial, entendeu? Assim, mas já fiz, pô... Jogo Barcelona e Bayern, eu tava no 8-2. Não é um grande jogo, é um massacre, né? Sim, mas é histórico. Melhor camisa 10 que você viu jogar? Messi. Um estádio inesquecível? Caraca, meu. Eu acho que o Maracanã. Melhor seleção brasileira de todos os tempos? 70. Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí, pra mim, poupa tempo, mas eu respeito quem acha o Cristiano e vai muito além só de futebol, tá? O cara remete a várias outras paradas de profissionalismo, de inspiração, de retidão, de construção de um personagem. Eu não julgo isso nem a pau. Eu falo de campo e bola aqui. Eu acho que o Messi tem muito mais domínio do jogo do que o Cristiano e tá tudo certo. E eu adoro o Cristiano, não tem nada a ver com a outra. Neymar ainda pode ser protagonista da seleção? Pode, bom. O maior aprendizado que o jornalismo te trouxe? Rapaz, é não se conformar mesmo, assim, é questionar mesmo. Se perturbar. Eu acho que é o nome, assim. Cara, é lidar com a chatice de uma maneira útil para a sociedade. Futebol é mais emoção ou razão? Totalmente emoção. Assim, para o torcedor... Não, acho que no fundo é mais emoção. Mas ele precisa da razão, tá? Porque ele é um jogo. Fundamentalmente, ele é um jogo que tem um objetivo. Então, pode esquecer isso nunca. Porque é isso que nos trouxe até aqui. Ele é um jogo. Se a gente esquecer que ele é um jogo, a gente vai achar que é um conjunto de coisas aleatórias acontecendo ali e que o resultado é simplesmente um sentimento. E não é. Tem gente que trabalha muito para planejar, para estabelecer estratégia.
Na hora de tu bater um pênalti, não dá pra, no final de Copa do Mundo, ser só coração, porque a tua chance de errar é gigante. O que difere o atleta profissional de nós não é só o talento, é o mental do cara. É ele separar essa emoção e ser muito racional ali. Então, ele é emoção, mas sem a razão ele deixa de ser um jogo, e se ele deixar de ser um jogo, ele vai virar pelada de final de semana, que não nos interessa. Sim. Como produto, eu não paro pra ver, eu não vou sair de casa pra ver o jogo ali da esquina. Eu vou querer ver o jogo do mainstream, né? Sim. Por isso que eu acho tão hipocrisia, às vezes, quando o cara morte é o futebol moderno. Fala, meu irmão, que futebol moderno, cara? Tu gosta do... Tu começou a ver jogo quando? O cara vai falar, mas eu vi o Campeonato Brasileiro em 80. Porra, isso era o futebol moderno da época. Ou tu parava pra ver o estadual na 5ª divisão? Uma meta, sem ser a Copa do Mundo, que você ainda quer realizar profissionalmente? Ah, profissionalmente? Ah, porque pessoal, acho que é, sei lá, voltar pra Fortaleza e encontrar a paz. Encontrar a paz. É, eu não tenho nenhuma outra meta profissional não, cara, assim, juro pra tu. Tem a Copa do Mundo, depois da Copa, acho que... Zerou? Fazer outra Copa. Porque eu falo pra minha mulher que eu também não quero ser a galera que tá trabalhando até os 70, eu não tenho essa pira. Eu quero poder, porra, hoje eu separo muito o meu lazer, o meu momento que, cara, eu quero pegar onda, quero jogar um beach tennis, quero voltar a jogar futebol, quero não fazer nada, quero estar na praia do que estar trabalhando, entendeu? Eu quero entender que não é o trabalho que move a minha vida. Até porque isso não é justo com a minha mulher, não é justo com meus filhos e tal. Apesar de, no fundo, ele acaba moldando a minha vida, não tem muito o que fazer. Mas eu busco muito... A minha meta profissional é que a profissão seja menos o norte da minha vida. Perfeito. O que é desafiador. Parece... Eu acabei de chegar num lugar, eu tô falando sobre aposentadoria. E pra finalizar, você quer fazer essa? Você tá doidinho pra fazer essa? Eu vou fazer do meu jeitinho, vou mudar do roteiro. Faça do seu jeito. Do meu jeitinho. Acréscimo com é um ótimo programa, mas acréscimo com Bruno Formiga é? É, putaria. Então é isso. A professora deve estar horrorizada, velho. Temos acréscimo com o Bruno Formiga, uma salva de palmas. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. É isso, cara. Contem comigo aqui, né? Desejamos toda a sorte e que você consiga fazer uma cobertura excelente na GETV. E que nós, um dia, estejamos no lugar que ele está hoje. Amém. Perfeito, é isso aí. Gerações, né? Gerações. É isso. Gerações. O Belchior, o novo sempre vem, pô. Exatamente. E tá tudo bem, graças a Deus que o novo sempre vem. E, cara, assim, eu desejo sorte pra caramba pra vocês, sabedoria nas escolhas aí, que vocês nunca percam esses que vocês são hoje aí, nunca esqueçam desses moleques que vocês são hoje. A essência. Porque isso vai comandar vocês o resto da vida. Então, vai ter a vida adulta, tem as chatices e tal, mas o adolescente que está em vocês, o jovem, não sei como vocês se determinam, mas o menino que está em mim, ele está presente até hoje, assim, em algumas decisões. Para ter coragem de mudar, às vezes para fazer uma parada... Sim, tomar uma decisão que seja arriscada, eu acho que é importante que vocês nunca esqueçam esse dia aqui, não por minha causa, tá? Mas esse adolescente que está aí, não matem ele de jeito nenhum, vai, porque no dia que eles morrerem, fudeu. Ai, que bonito. Palmas! Palmas, palmas, palmas! Esse foi o Acréscimo com o Bruno Formiga, espero que tenham gostado e que venham mais e mais episódios emocionantes de papos profundos e incríveis como esse. É isso. Tchau. Valeu, galera. Obrigado.